Bom dia, estamos começando mais um dia útil. Domingo é dia útil aqui no canal Lanterna Biográfica. Meu nome é Saulo e o assunto de hoje é o que você precisa para mudar. O que você precisa para mudar. Então, muito bom dia para todos, certo? O assunto desse domingo, o que você precisa para mudar. E essa é uma questão que vem bastante, né? De maneira recorrente. Eu mesmo já pensei muito sobre isso. O que as pessoas precisam para mudar? Quando a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente pensa muito nessa questão. Então vamos lá. Sem mistérios e sem mais delongas, segura aí a resposta, tá? Relembrando então a questão: o que você precisa para mudar? A resposta é nada. Pasmem, você não precisa de nada para mudar. Isso mesmo, você não precisa de nada para mudar. Por quê? Porque você está mudando o tempo todo, né? Gente, você está mudando o tempo todo. O seu corpo está mudando, está renovando as células o tempo todo. Tem células da gente que a cada 7 horas se refazem inteiramente, morrem e novas são feitas, né? Tem células que demoram um pouquinho mais, que duram mais, mas assim, a cada 3 dias, mais ou menos, a maior parte das células do seu corpo se renovaram, né? Mudaram, tá certo? A maior parte delas morreram e outras novas tomaram seu lugar. Então, essa ideia de que mudança é algo muito difícil, de que mudança é um processo longo, de que mudança demora demais, cara, isso é uma crença limitante. Na verdade, você está mudando o tempo todo, tá certo? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. O que você precisa para mudar? Nada. Você está mudando o tempo todo. Agora, você só não está mudando de maneira consciente. Você não está mudando conscientemente, certo? A maior parte das mudanças que acontecem com você, você não está consciente delas, né? Então, teu corpo está ali mudando, as células estão se renovando, ninguém está perguntando aqui para o teu intelecto se pode ou não, né? Se todas as células do seu corpo fossem aqui para o seu intelecto perguntar, posso mudar? Você está de acordo? Será que você deixa? Né? Todas essas coisinhas assim que às vezes a gente fica, né? Ó, será que você deixa? Será que o teu pai deixa? Será que tua mãe deixa? Será que todo mundo vai concordar se eu mudar? Se cada célula do teu corpo viesse para o teu intelecto aqui e perguntasse, olha, posso mudar? Será que deixa? Será que tudo bem? Será que vai dar certo, né? E se eu fracassar nessa mudança, meu Deus? Se cada célula do seu corpo fizesse isso, cara, teu corpo já estaria morto faz tempo, né? Não teria renovação de células, entendeu? Você envelheceria muito mais rápido, na verdade, né? Então, graças a Deus, nem todas as mudanças que acontecem com você são conscientes, tá certo? Então, quando a gente fala do corpo físico, isso é nítido. O que quer que você faça, teu corpo está mudando o dia todo, tá? O tempo todo. Agora, você pode conscientemente contribuir para que essa mudança do teu corpo seja mais saudável, né? Que você não envelheça tão rápido, que você não adoeça, né? Que a renovação das suas células se faça de uma maneira super saudável. Isso é possível e muita gente faz, né? Então, o que você precisa para mudar consciente, tá? Porque muitas vezes também a gente fala de mudanças que são internas, são mudanças de si mesmo, tá certo? O que você precisa para fazer uma mudança, então, consciente, tá? A primeira coisa que você precisa é querer mudar de maneira consciente, tá legal? Você precisa querer. E olha, a maior parte das pessoas, gente, a maior parte das pessoas quer mudar de vida, mas não quer mudar a si mesmo. Já parou para pensar nisso? Todo mundo quer mudar de vida, mas não quer mudar a si mesmo, né? Uma vez a gente estava falando, até num videozinho, falando, pô, encontre seu rumo na vida, né? Vamos dar rumo para a vida, vamos arrumar a casa, vamos realmente dar rumo para a vida. E aquilo me marcou, que teve um comentário de uma pessoa, né? Uma moça que disse assim, eu não quero rumo, não, eu quero emprego. E eu achei muito legal, né? Muito honesto, muito autêntico.
Só que, gente, você tem um emprego, claro, né? Imagina, quem pode ser contra isso, né? Você precisa sobreviver, né? E se ter um emprego é a forma que você tá procurando aí, está buscando para sobreviver, tudo bem. Só que, na minha visão, tá? Você ter um emprego sem rumo na vida é a mesma coisa que você ser um escravo. Entendeu? Você está só trabalhando para sua sobrevivência, você está só trocando tempo por dinheiro. E essa é a pior troca que você pode fazer. Porque dinheiro você sempre pode arrumar, tempo nem sempre. Tá? Tempo é o recurso mais escasso, mais precioso que você tem. E você nem sabe quanto tempo você tem. Então, cuidado, né? É muito mais legal você buscar um emprego ou buscar um trabalho, tá? Porque todo mundo quer emprego, trabalho nem todo mundo quer, né? Ter trabalho. Mas assim, você buscar um trabalho com um rumo, né? Com sentido, né? Com sentido para você. Aí sim faz a diferença, tá? Então assim, todo mundo quer mudar de vida, nem todo mundo quer mudar a si mesmo. Só que é muito difícil você mudar de vida sem mudar a si mesmo. Tá legal? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas geralmente você vai mudar o cenário externo, mas o teu comportamento, a tua realidade interna, a qualidade das tuas emoções vão ser as mesmas, né? Então é importante, muito importante você estar conectado com você mesmo e pensando, poxa, eu quero mudar sim, mas eu quero mudar também aqui dentro. Tá legal? Então, o primeiro passo para a mudança consciente, para você mudar de maneira consciente, é querer, né? Querer. E isso significa várias coisas, tá? Isso significa várias coisas, porque no momento que você coloca para você mesmo o que você quer, você está assumindo uma responsabilidade, tá certo? E isso é muito importante, tá? Eu diria até que primeiro passo querer, segundo passo assumir a responsabilidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pode parar e deve parar de culpar os outros pela sua realidade, né? Pela sua realidade, principalmente a sua realidade interna, tá certo? Que muitas vezes a realidade interna reflete, né? Vai se refletir na realidade externa da gente, tá certo? Enquanto a gente vai culpando os outros pela nossa realidade interna e pela nossa situação, não tem como a gente assumir a responsabilidade, não tem como a gente tomar a vida nas próprias mãos, tá certo? Então, o segundo passo é assumir essa responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é a habilidade de dar resposta, tá certo? Então, todos nós temos que desenvolver essa habilidade, tá? Responsabilidade, gente, é uma das palavras que foi mais mal utilizadas pela humanidade, porque muitas vezes a gente pergunta quem é o responsável por alguma coisa, a gente, na verdade, está procurando um culpado, né? Responsabilidade não é culpa. Culpa não adianta e não ajuda ninguém. Culpa vai colocar você naquele triângulo lá do julgamento, né? Onde você tem uma vítima, né? Você tem um juiz que está julgando e você tem um culpado, né? Alguém que agrediu a vítima, né? Vamos dizer assim, um agressor, tá? E muitas vezes você fica girando nesse triângulo assim, né? De juiz, vítima, agressor, e esses três estão dentro de você, tá ligado? E isso é um resultado também de uma psicologização muito grande que a gente fez aí ao longo da história da humanidade, que a gente psicologizou tudo, tá? E na verdade nem precisaria. Mas se você quer realmente mudança, você tem que tomar a vida nas próprias mãos, então você tem que pegar a responsabilidade pela sua vida para você e aumentar essa responsabilidade, ou seja, aumentar a tua habilidade de dar respostas. Você não controla o que vai acontecer. Você nunca vai conseguir prever tudo o que vai acontecer, né? Então você não controla todos os fatores que estão fora de você. Mas dentro de você, o que acontece dentro de você é inteiramente responsabilidade sua. Você pode cuidar, você pode tomar conta do que acontece dentro de você, tá certo? Então é muito importante que você se volte para dentro. É natural que a gente fique voltado para fora, porque todos os nossos sentidos estão voltados para fora, né? Os cinco sentidos mais desenvolvidos no ser humano, vamos dizer assim, né?
a visão, a audição, né? Olfato, tato, paladar. Todos esses 5 sentidos são sentidos que são voltados para fora. Tá? A natureza nos deu para que nós pudéssemos sobreviver enquanto espécie, né? E aproveitar também o mundo e a vida. Né? Agora, se a gente fica limitado a esses sentidos, ou só utilizando esses sentidos, só olhando para fora, né? Aí a gente não fica com rumo na vida, a gente fica meio perdido mesmo. Né? E é difícil mudar a si mesmo. Muitas vezes a pessoa vai mudar só olhando para fora, não olha para si. Né? Então é importante você olhar para si mesmo, tá? Então, quando você toma essa responsabilidade, significa que você é responsável pelo que acontece aqui, ó, pelo que acontece aqui, pelo que acontece dentro de você. Então, se tem aquela vozinha, gente, aquela vozinha, sabe aquela vozinha assim que fala, você não vai conseguir, mudar é difícil. Todas essas vozinhas assim que estão que estão sempre sabotando a gente, sabe? Essas vozinhas assim, que você não sabe muito bem de onde vem, né? Às vezes, né, eu estou propondo uma dinâmica, né? Às vezes eu estou com um grupo propondo uma dinâmica, uma visualização, e dá para sentir no ar, às vezes, a descrença de alguém que está assim, pô, estou nessa visualização, mas tem uma vozinha ali dentro que está dizendo, isso não vai funcionar para mim. Não vou conseguir abandonar essa crença limitante, sabe? Não vai dar, não vou conseguir. Isso não é comigo. Tem muitas dessas vozinhas internas. Aí o que que acontece? A pessoa não se entrega, né? E aí realmente essa vozinha ganhou. Mas de onde vem essa vozinha, gente? Essa vozinha vem dela mesma. É interna mesmo, tá? E muitas vezes é uma voz que a gente, pô, às vezes a gente fica brigando com essa voz. Essa voz é tua amiga também, ela tá querendo te proteger, entendeu? Ela tá olhando para trás, para tua história e tá dizendo, pô, isso aqui não funcionou lá no passado, não sei, desconfia, é uma voz desconfiada, sabe? Essa voz da desconfiança, ela tá aí para você sobreviver, tá bom? Ela vai te ajudar a sobreviver, mas ela não vai te ajudar a ser feliz, tá certo? Então você tem que conversar com ela também. Você precisa tomar responsabilidade por esse diálogo interno que acontece aqui dentro, tá? E para mudar é importante você tomar essa responsabilidade. Legal? Olha, uma das coisas que impedem as pessoas de mudar, tá? E de mudar assim de uma maneira rápida, é a crença limitante de que mudança tem que ser gradual, de que mudança é um processo, de que mudança leva tempo. Nossa, mudar leva tempo. Gente, não leva, não precisa levar, tá? Em vários casos, mudar é rápido assim, ó. É rápido assim. Dá alguns exemplos, tá? E geralmente você percebe isso quando você está em situações pouco rotineiras, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se você é mulher e se você já teve um filho ou uma filha, você sabe que no momento em que você entrou na maternidade, no momento que você começou o trabalho de parto, no momento que você terminou, você já mudou. E se mudou de uma maneira tão profunda que você nunca mais foi a mesma pessoa que você era antes, tá? Isso acontece assim, de uma maneira muito visível com o primeiro filho, tá? E acontece também com os outros. Cada um deles é uma passagem, não é verdade? Cada um deles é uma passagem. Tá? Se você é pai, você já viu essa mudança na sua esposa, você se surpreendeu. Eu já vi muitos pais olharem assim, falarem, pô, eu tinha uma mulher quando ela entrou na maternidade, quando saiu eu recebi outra. Trocaram minha mulher na maternidade, não foi o filho, né? Não foi a criança, foi a mulher. Então, e isso aconteceu, ó, de um dia para o outro, tá? Falar, mas eu gestei durante 9 meses. Sim, durante os 9 meses você foi se preparando, mas a mudança que acontece num parto, né? Ela é grande. Ela é bem grande, tá certo? Principalmente se esse parto foi um parto normal, se foi um parto que você não teve, assim, muita, vamos dizer assim, anestesia, né? Que dá uma anestesiada aí nos sentidos. Se foi um parto normal, você sentiu isso muito mais profundamente. Mas mesmo que você tenha feito a cesariana, por algum motivo isso tenha acontecido, não tem problema. Você também sentiu, com certeza, essa mudança. Tá certo?
uma mudança rápida, tá? Em contato com o nascimento, né? Contato com o nascimento. Quer ver em outras ocasiões, onde a gente muda muitas vezes perto da morte, né? Todo mundo perto da morte, pô, de repente a pessoa muda, a pessoa que vai morrer, né? Que está com a doença, às vezes, né? Vários relatos, assim, de leito, né? Pessoa que está com câncer há muito tempo, leito de hospital, e a pessoa mudar, assim, ó, em pouco tempo, que está se confrontando com a morte. Morte de uma pessoa querida, também, muda, muda muito, né? Você, pô, quando sua mãe morre, minha mãe morreu, eu tinha 22 anos, né? Você muda assim, ó, da noite pro dia. Você perde o chão, você fica meio perdido, você muda, né? Meu filho morreu, pô, faz 6 meses e pouco, super complicada essa história, né? Se for pensar, pô, um filho que morre, você muda, cara, você muda. Agora, todos esses eventos que eu tô falando são eventos o quê? São eventos um tanto dolorosos, vai. O nascimento de uma criança é doloroso para a mãe. Ele é um evento muito feliz, assim, a gente tende a ver com muita felicidade, né? A morte de uma criança ou de uma pessoa é um evento que a gente vê como muito triste, né? Então é um evento triste, mas tem nos dois tipos, né? Tem uma certa dor, né? É possível você mudar sem sentir dor? Olha, é difícil, tá? Mas pode acontecer também de maneira consciente, tá? De maneira consciente você consegue mudar sem sentir dor, tá certo? Para isso, você precisa abandonar algumas ideias. E muitas vezes as pessoas são tão apegadas às ideias que abandonar uma ideia é doloroso, né? Aquela velha construção, você construiu uma coisa que você é muito, pô, apegada à sua imagem, tá? À sua identidade. É engraçado o ser humano, tá? Eu disse no começo aqui, você não precisa de nada para mudar, porque você está mudando o tempo todo. Teu corpo está mudando o tempo todo. Tuas células estão mudando o tempo todo. Em 3 dias, a maior parte das células do seu corpo já se renovaram, já não são as mesmas, né? Então a gente tem essa realidade que está acontecendo inconscientemente o tempo todo, tá certo? Agora, as pessoas têm uma falta de visão disso aí e uma mania de se identificar, de achar que a gente é o mesmo, né? Então, pô, Saulo, às vezes eu me olho no espelho e me surpreendo, falo, pô, tô ficando velho. Por quê? Porque eu tenho uma imagem de mim que eu meio que dei uma fixada, uma identidade, sacou? Então você tem uma imagem de você, provavelmente, que ela é um pouco fixa, assim. Você não se vê como um troço meio fluido, assim, como uma cachoeira que está mudando o tempo todo, mas que está ali, né? A cachoeira tem essa visão legal, porque a cachoeira, você olha, você fala, é uma cachoeira, mas a água que está passando ali nunca passou antes, né? É a primeira vez que ela está passando o tempo todo. Se você ficar olhando a cachoeira, você vai falar, pô, essa água aqui, essa gota não é a mesma que passou, mas você chama aquilo de cachoeira, né? A mesma coisa com você, né? Você, se você pensar dessa forma, você vai ver que, poxa, a cada dia, a cada momento, mesmo a cada segundo, você está se chamando de você. Aquele é você. Você se olha no espelho e fala, pô, esse sou eu, né? Isso aqui sou eu. Só que não é o mesmo, tá? Aquela ali, aquele ser ali está passando de uma certa forma, naquele tempo, pela primeira vez. Legal. E se você colocar isso na sua cabeça, você vai ver que é muito fácil mudar, né? Não precisa ser doloroso, tá certo? Mas você tem que abrir mão dessa ideia que ficou muito arraigada, tá, gente? De que mudança demora, de que mudança é difícil, você tem que cascavilhar, você tem que ir fundo. Muitas vezes, para muitas coisas, você tem que ir fundo, tá certo? Eu não estou jogando isso fora. Mas você pode ir fundo rápido, né? Você pode ir fundo assim, ó. Na verdade, se você for fundo de verdade uma vez, você não precisa voltar toda semana para o terapeuta para trabalhar a mesma coisa, né? Então, essa ideia de que mudança é gradual, é de pouquinho, de que demora mesmo, de que tem que lapidar, na verdade é o quê? Pô, na verdade é um medo que você tá de desapegar dessa identidade, de perder a sua identidade. É natural também ter esse medo, tá certo? Só que esse medo te impede de crescer, né? Esse medo te impede de crescer, tá certo? Então, gente, é importante você pensar nisso aí.
E assim, fazer um parêntese aqui, tá? E uma crítica até construtiva, mas uma crítica, né? Mesmo assim, com relação a essa psicologização que a gente tem hoje das coisas, tá? É assim, ó, a maioria dos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que tem por aí, estão muito ainda ancorados em trabalhos assim, daqueles trabalhos que foram clássicos e fundamentais do Freud, do Jung, a galera que estava escrevendo coisas e descobrindo coisas que eram revolucionárias para a época deles, tá certo? Então, assim, é um conhecimento profundo, é profundo, tem o maior respeito, mas, gente, era super revolucionário para a Alemanha de um século atrás, entendeu? Se hoje você ainda vai ficar desperdiçando anos e anos trabalhando tua relação com pai e com mãe, cara, na boa, porque você está com uma visão muito atrasada mesmo no ser humano, sabe? Eu sei que tem muito psicólogo, psicoterapeuta que vai ficar bravo comigo quando ouvir isso, mas assim, com todo respeito, não dá para ficar preso nisso. E o que aconteceu com essas teorias, tá? Do Freud, do Jung, que são teorias muito complexas, que são teorias assim baseadas em estudos clínicos profundos. No caso do Jung, é baseado também na experiência própria dele, no mergulho que ele deu em si mesmo. O que aconteceu? Quando você faz uma teoria, gente, teoria é uma maneira de ver as coisas, tá? Teoria é muito simples, é a maneira de ver as coisas. Tá? Inclusive, se você for buscar a etimologia da palavra teoria, vem do grego teoria, theos é Deus, tá certo? Mas também era, para os gregos antigos, theos era ver, era o verbo ver. Então, teoria tem a mesma origem da palavra teatro, certo? Por quê? Porque no teatro você está a uma certa distância de uma cena, você toma uma distância, você vê uma cena, de uma maneira mais ou menos objetiva, e você está vendo, né? Então é teatro. Teatro, teoria, tem a mesma origem, tá, gente? É uma maneira de ver as coisas, tá? A questão é que, poxa, teoria psicanalítica é uma maneira de ver as coisas, né? É como se fosse um mapa, tá? Mas o mapa, gente, não é o território, você sabe disso. Pega um mapa e vai andando. Você vai ver que não dá, não é a mesma coisa, né? O mapa te ajuda? Te ajuda. Mas tudo o que tem no território aparece no mapa? Não, não tem como. O mapa é uma simplificação, tá certo? Então, teoria é uma simplificação, ela é uma maneira de ver as coisas. Toda teoria é assim, tá? Ela simplifica e te ajuda a caminhar, certo? Só que se você acha que a realidade, a complexidade total do ser humano se resume àquilo, pelo amor de Deus, entendeu? Aí essa teoria está te limitando, é uma maneira de ver que começa a te limitar, certo? Então, com todo respeito aos psicanalistas que existem por aí, não tomem um mapa como território. O ser humano é muito mais complexo, muito mais resiliente, muito mais rico em recursos do que qualquer teoria psicológica aí, ou psicanalista diz, tá bom? E quando você vê a coisa dessa forma, você está se ajudando, porque você está reconhecendo em você os recursos que você tem e não a vitimização, que às vezes vem com esse processo de pai, de mãe, minha relação, fui maltratado na infância. Qual a diferença, gente, entre uma pessoa que foi maltratada na infância e passa a vida inteira lamentando isso, e uma pessoa que foi maltratada na infância e vai lá e faz um monte de coisa na vida dela? Qual a diferença? A diferença é que a primeira pessoa ficou apegada no que aconteceu e vitimizou e construiu uma identidade de vítima, tá certo? A segunda pessoa que foi lá e conseguiu e fez um monte de coisa e, pô, às vezes o cara saiu da extrema pobreza para ficar milionário, às vezes o cara saiu, assim, de um problema de ser paraplégico para virar campeão olímpico e depois empreender, tá legal? E eu vi casos assim, estudei casos assim. Semana que vem, aliás, domingo, vou mostrar uma pesquisa para você disso, tá? Qual a diferença? Pô, a segunda pessoa, né, essa pessoa que se superou, que superou todo aquele desafio da infância, é que ela olhou para aquele desafio da infância como um desafio. Ela falou, poxa,
por algum motivo eu vivi aquilo é um desafio, mas aquilo vai me fazer mais forte, eu vou superar. Ele não ficou no papel da vítima, você entendeu? Então isso é muito importante para você ter em mente, né? Muito importante para você ter em mente, tá? Pensa no seguinte, você não pode mudar o passado, certo? Mas você pode mudar a si mesmo para mudar o presente e construir um novo futuro. Lugar comum, né? Até aí. Até é. Embora seja super verdade. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a partir de agora e construir um novo futuro, certo? Agora, olha só. Você não pode mudar o passado, mas você pode sempre mudar o significado que o passado tem para você. O significado que o passado tem para você. Então, aqui na lanterna biográfica, para dar um exemplo, a gente adota uma visão bastante antroposófica da coisa. Então, numa visão da biografia antroposófica, aqueles traumas do passado que você viveu, às vezes o conflito com pai, com mãe, às vezes maltrato, tudo isso que você viveu na sua biografia não é visto para você ficar numa posição de vítima. É visto como situações que vieram, que a vida te trouxe para você crescer, né? E que muitas vezes dentro de uma visão antroposófica mesmo, vai dizer assim, ó, teu próprio espírito escolheu passar por aquilo e atravessar para evoluir. Olha que barato. Você entendeu? Quer dizer, na visão antroposófica, eu acho isso maravilhoso. Poxa, muitas vezes você escolhe, o espírito escolhe, antes de encarnar na Terra, os desafios que ele vai passar para evoluir. Porque a vida na Terra, nessa visão, ela é só uma ponte entre, é uma passagem, é uma ponte entre um estado aqui espiritual e um outro estado espiritual. E essa ponte você pode viver desfrutando, você pode viver evoluindo, porque essa é a missão principal, né? A função principal dessa ponte, que a gente chama de vida, é a evolução, tá? E você pode usar ela para isso, ou se você escolher, o livre-arbítrio todo mundo tem, né? Se você escolher ficar na vitimização, você vai ficar na vitimização, né? E vai evoluir menos do que evoluiria de outra maneira. Legal? Então é importante sair do drama, né? É importante sair desse drama, muitas vezes, que vem acompanhando aí as psicologias mais tradicionais, tá certo? Assumir responsabilidade. E outra coisa, o que ajuda, às vezes, nesse processo de mudança? Quando conscientemente eu quero mudar, e eu não quero só mudar de vida, eu quero mudar a mim mesmo, entendi que se eu mudar a mim mesmo, minha vida vai mudar, gente, é impossível. Se você mudar você mesmo, você vai mudar seus comportamentos. Você mudando seus comportamentos, não tem como teu relacionamento não mudar com a família, não tem como no trabalho as coisas não mudarem, né? A gente está vendo o pessoal que está fazendo nosso curso na Lanterna Biográfica, já tem gente dizendo para eles, fala, pô, você está diferente, né? O que está acontecendo? E isso aí as pessoas... Então você começa a mexer nas relações, né? Você começa a mudar a maneira como você se relaciona com o mundo, né? Então você quer. O que ajuda? Duas coisas, tá? Ajuda você ter um método, né? Ou assim, alguma orientação para você fazer essa mudança de uma maneira mais eficaz, porque você pode ir de São Paulo para Brasília atravessando pela África, dando a volta no continente, lá no Japão, e depois chegar em Brasília pelo outro lado da Terra, porque a Terra é redonda, né? Então você vai chegar. Agora, você pode também ir pelo caminho mais curto, pelo caminho mais seguro também, e mais, vamos dizer assim, que alguém já andou antes, né? Então, o método é interessante você ter, e é interessante você ter persistência, né? Você aprofundar no método, você ter consistência ali na sua dedicação, certo? E o que é fundamental para que a coisa aconteça de uma maneira mais rápida, mais eficiente? É fundamental que você seja super honesto, super sincero com você mesmo, tá certo? Se você é super honesta, super sincera com você mesma, você não vai ficar se enganando, não é? Você não vai ficar girando em círculo. Você vai ver que, pô, peraí, isso é uma enganação. Que a mente da gente adora joguinho. Pode ver como videogame, né?
Esses joguinhos de computador, pega a mente da gente. A gente adora joguinho, cara. A gente adora. E outra, a mente da gente é uma máquina tão poderosa, só que ela não conhece subtração. Né? Ela não sabe assim. Se você disser assim, tira isso. Né? Se eu falar para você agora, não pensa num elefante. Você pensou no elefante. Né? Eu falo, tá, não pensa de jeito nenhum em que posição que está o seu pé agora. Pô, na hora que eu falo isso, você vai meio que olhar para o seu pé, você vai sentir. Por quê? Porque a sua mente não entende subtração. Né? Ela não entende subtração. Tudo que vem para ela é adição. Ela entende adição e multiplicação. Né? É isso que ela faz o tempo todo. Então, se você não quiser pensar em algo de jeito nenhum, aquilo vai multiplicar. Tá? E tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela assimila, vem somando, vem somando. Né? Então ela adora drama, porque drama vai multiplicando, vai adicionando e vai multiplicando as coisas. Né? Então a mente da gente adora drama, mas você tem que sair do drama. Como é que você sai do drama? Sendo super honesto e sincero com você. Né? Quando você olha e fala, não, peraí, agora eu estou sendo sincero, olhando bem assim, e dói muitas vezes, dói. Né? Porque se você ser sincero com você significa que você vai reconhecer quando você errou. Você vai reconhecer seus limites. Isso às vezes machuca, porque não é a identidade, a imagem que a gente quer ter da gente. Né? Mas é importante ver a gente como a gente é para poder melhorar. Né? Importante ver as coisas como elas são. Não pior no que são, mas como são, né? Para poder melhorar. Não é? Então, a mente da gente faz esses joguinhos muitas vezes. Se você é sincero e honesto, você vai reconhecer. Você vai falar, pô, aqui eu estou com preguiça. Na hora que a sua mente reconhece isso, você reconhece, não, aqui eu estou com preguiça, cara, ok, você identificou, então aqui eu vou fazer. Pô, você vai começar, naturalmente você vai saber que é um problema, e naturalmente também a sua mente ela é treinada para resolver problema, tá? Somente não resolve o problema, muitas vezes, quando você fica se enganando, se iludindo, né? Ou culpando os outros. Mas quando você assume que a responsabilidade é sua e você vê o problema, naturalmente a sua mente vai querer solucionar. Então, se você vê, pô, aqui eu tô com preguiça, tua mente vai procurar um jeito de você acabar com a preguiça, né? Se você olhar para uma situação de maneira bem objetiva e reconhecer e falar, pô, aqui eu errei, aqui eu fui super grosso, aqui eu fui colérico, fui estúpido, pô, naturalmente vai ter um processo que vai começar lá na tua mente e vai ser, tá, como é que eu posso parar com isso? Né? E talvez nessa hora suas emoções estejam girando a mil e você fique procurando desculpa. Não, mas eu fui estúpido, eu fui grosso, mas foi por causa dela, porque ela fez isso e aquilo. Ou porque não, sabe? Aí você tem que também ter essa consciência de dar um passo para trás e falar, não, peraí, aqui eu estou procurando desculpa. Lembra, a responsabilidade é minha. Então não importa o que ela fez, fui eu que reagi da maneira estúpida, da maneira grossa. Então eu preciso melhorar, né? E esse processo, gente, é um processo de autoconhecimento. É um processo que esse sim pode durar a vida toda, mas é um processo em que você cresce a cada momento, ou seja, cada passo que você dá, ele é real, porque você está sendo sincero e honesto com você mesmo. Se você está se enganando, se você está no draminha, você está dando passos que não são reais, você está girando em círculo, tá certo? Você acha que você evoluiu, mas você passa 3 semanas sem ir no terapeuta, você volta a ser do jeito sério, né? Você volta a ser grosso, você volta a explodir, ou você volta a ter preguiça, entendeu? Então, ser sincero e honesto consigo mesmo é um pré-requisito para você conseguir fazer uma mudança consciente, com consistência, sem perda de tempo. Beleza? Então, gente, era isso que eu queria falar para você hoje, tá? O que que você precisa para mudar? Mais uma vez, você não precisa nada, você está mudando o tempo todo. Agora, se você quiser mudar de maneira consciente, dando um rumo para a sua vida, você precisa dessas coisas. Primeira coisa, você precisa querer. Você precisa querer de verdade. Muito, ao ponto de ter a coragem de encarar que mesmo que doa, você vai olhar, né?
Segunda coisa, para de pensar que é um processo longo, não precisa ser. Pode ser, ó, rápido assim, tá? Eu decido mudar. É uma decisão. É no momento de decisão que a sua vida muda para sempre, né? O Tony Robbins fala muito isso. É decidindo mudar. Eu decido. Quando eu tomo a responsabilidade de que sou eu que decido, né? Eu decido. Não é a vozinha que está falando, não é o outro, não é o influencer da vida, não é o blogger, não é a atriz da TV, não, não, sou eu que decido, tá? Não é papai, não é mamãe, sou eu, porque agora eu sou adulto, né? Eu sou adulto, certo? Então quem decide sou eu, né? Então assumir a responsabilidade, tá certo? Ter um método ajuda, né? Ter uma orientação ajuda. Fundamental é ter persistência e fundamental é ser muito honesto, muito sincero consigo mesmo para dar passos de verdade realistas, tá bom? Essa é a meditação aí do domingo, tá? Espero que faça sentido aí para você. Mando um grande abraço. Domingo que vem eu vou aprofundar um pouquinho nessa história de resiliência. Eu vou compartilhar algumas pesquisas para você, inclusive um estudo que eu fiz com uma colega aqui, tá? Estudo científico sobre resiliência, o que faz as pessoas serem resilientes e conseguirem superar traumas, às vezes, que são muito, muito grandes, tá? Mas transformá-los em coisas positivas, em motores de energia para a vida. Tá legal? Isso eu vou compartilhar com você em detalhes domingo que vem. Beleza? Olha, um grande abraço. Beijo no coração. Lembra, domingo é dia útil, então pensa, medita aqui no que eu falei, tá certo? Lembra de sair, de tomar um ar, de fazer uma coisa com quem você ama, lembra de fazer uma coisa boa para o corpo, lembra de ler um livro útil, tá certo? Daqueles que ajuda mesmo e que agrega para o positivo. E lembra de sorrir, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.